A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, boa noite, minha família, boa noite, a família da fé. Eu sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre de Carandaí, aqui em Minas. E nesta noite eu quero trazer, mais uma vez, com a graça de Deus, a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor ela possa ser escutada por nós, para que ela possa ser entendida por nós e, ao mesmo tempo, ser aplicada por nós. E nesta noite, eu quero convidar você, meu irmão, quero convidar você, minha irmã, meu amigo, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 a 10. Gálatas 6, 6 a 10. Hoje nós iremos falar do melhor investimento em nossas vidas. O melhor investimento das nossas vidas. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler com toda a reverência e buscando compreender aquilo que está sendo falado aqui. Gálatas 6, 6 diz: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos falar com o nosso Deus, buscar a direção do Pai? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, estamos aqui, primeiramente diante do Senhor, ouvindo o Senhor, à disposição do Senhor, para, Senhor, falarmos da Tua Palavra, para compreendermos da Tua Palavra, para tirarmos, Senhor, princípios fundamentais, elementares para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como família, para a nossa vida como igreja. E Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que venha, Senhor, visitar a todo aquele que estiver ouvindo essa palavra, esta passagem, como também aqueles que estiverem ouvindo demais pregadores que estarão, Senhor, trazendo mensagens também edificantes da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque muitas igrejas estão abertas e pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente no meio de todos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos permitido, Senhor, Te adorar, tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas. Essa é uma realidade nossa, mas nada disso muda ou impede a nossa adoração, a nossa crença, a nossa certeza que há um Deus vivo e que Ele é digno de ser louvado e adorado. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor, entregamos a mensagem e o portador da mensagem à Tua disposição nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém! Hoje nós iremos falar, em cima do nosso texto, sobre investimento. Nós precisamos entender que somos pessoas que estamos muito ou vivemos muito preocupados quanto ao nosso futuro. A nossa vida, ela é assim, nós nascemos, nós vivemos e morremos. Mas, independente de qualquer coisa, nós estamos sempre preocupados com o que vai acontecer daqui a certo tempo. O que vamos ser, onde vamos morar e até mesmo com quem vamos casar, será que vamos ter filhos, como vai ser a nossa vida. E diante disso, vemos também uma necessidade de investir, negociar, de imóveis, seguradoras, previdência, negociar em terras. Afinal, é uma forma de nós nos prevenirmos quanto ao dia de amanhã, certo? Mas quando nós olhamos para o nosso texto, quando nós olhamos para Gálatas, nós podemos ver alguns aspectos quanto à nossa vida. E é engraçado que a palavra do Senhor, ela vai nos instruir de uma forma simples, bem objetiva, mas nós precisamos ter
coerência. Coerência da forma que nós vivemos, da forma que nós enxergamos, da forma que nós professamos a nossa fé. Porque quando nós falamos em investimento, talvez o que vem na minha mente, o que vem na sua mente, já vem logo a questão financeira, dinheiro. E isso é um assunto que, infelizmente, até dentro da igreja, incomoda demais as pessoas, incomoda demais o ser humano. Mas vamos falar de um investimento como um todo. Não estamos falando necessariamente de moeda de troca. Nós vamos falar de investir a nossa vida em Deus. A palavra do Senhor, ela traz para nós aqui, mas aquele que está sendo instruído na palavra. Vamos parar por aqui e vamos compreender uma coisa, que o nosso Deus, em sua palavra, em seus ensinos, ele está sempre nos instruindo. Ele tem usado a sua palavra para nos mostrar que existe dois caminhos, existe dois lados, mas existe também, quanto à nossa vida, existe duas formas de investir. Ou nós iremos, como diz no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Então, tudo aquilo que eu vou semear para a minha carne, para a minha vida, tudo aquilo que é de natureza terrena, no fim das contas, quando essa vida terrena deixar de existir, automaticamente vai ser corrompido, vai ser consumido, vai ser deixado para trás. Mas existe o investimento seguro, o investimento real. Não esse instável e ilusório que é a nossa vida terrena. Existe um investimento celestial. E a Bíblia diz também, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então logo nós já sabemos que o melhor investimento nas nossas vidas, das nossas vidas, é um investimento em Deus, é um investimento celestial, é um investimento nas coisas do Senhor. E diante disso, a pergunta que eu tenho a fazer para nós nessa noite é: quando seremos investidores espirituais? Será que você nesta noite, você tem investido o seu tesouro, investido a sua vida, investido tudo aquilo que você tem nas coisas de Deus, ou você tem investido nas coisas terrenas? Logo, eu e você não podemos mentir, misericórdia, não passa perto de nós a questão da mentira. Afinal de contas, Deus odeia, abomina a mentira. Mas nós precisamos ser sinceros, nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer essa resposta de uma forma bem natural. Onde eu tenho investido a minha vida? Onde eu tenho investido aquilo que eu tenho? É no Senhor, é nas coisas do Senhor, ou é nessa vida terrena? Então, quando nós vamos ser investidores espirituais? Uma vez que a Bíblia já nos dá a direção de sermos investidores nas coisas de Deus. É a melhor opção. Mas nem todo mundo que diz ser de Deus, nem todo mundo que fala ser cristão, nem todo mundo que diz conhecer Deus ou diz amar a Deus tem investido a sua vida em Deus. Então, quando seremos investidores espirituais? Quando a palavra diz, aquele que está sendo instruído na palavra, ele deve entender que nós seremos investidores espirituais quando depositarmos o nosso coração na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É engraçado que muitos de nós, muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas em Carandaí, muitas pessoas na sua cidade, muitas pessoas, elas dizem ser de Deus, elas dizem conhecer Deus. Só tem um porém. Será que houve um dia que você depositou, houve um período da sua vida que você depositou, deixou, colocou, plantou o seu coração na pessoa de Cristo? Porque isso é necessário. Nós não iremos compreender as coisas de Deus se nós não tivermos a mente de Deus.
Nós não iremos compreender a palavra do Senhor se a própria palavra não nos instruir. E quando a Bíblia está dizendo aqui que aquele que está sendo instruído na palavra, né, ele faz-se participante de todas as coisas daquele que o instrui. Então, quando eu estou sendo instruído na palavra, pela palavra, por meio da palavra, eu preciso compreender que a própria palavra, ela me leva a entender que o meu coração é um coração totalmente oposto daquilo que eu penso. Porque nós somos iludidos quanto ao nosso coração. Mas a Bíblia diz alguma coisa sobre o nosso coração e muitos nós já sabemos. Lá em Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 17, Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia está dizendo que o nosso coração ele é enganoso e ele é corrupto. E quem o conhecerá? E o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Preste atenção, meu amigo. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia está dizendo que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor consegue enxergar o que realmente o nosso coração, a direção que o nosso coração está indo. E eu e você, se nós não tivermos Cristo como sendo o Senhor das nossas vidas, pior ainda, o nosso coração vai ser um coração totalmente corrompido e vai continuar sendo um coração totalmente enganoso e não um coração segundo o coração de Davi, que era um coração segundo, tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas, lá em João, então nós já vimos que o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é corrupto. E quando nós falamos de depositar o nosso coração na pessoa de Jesus Cristo, é justamente esse coração que está falando lá em Malaquias. O próprio salmista disse o seguinte, no Salmo 119, versículo 11, que ele guardava no coração as palavras do Senhor para não pecar contra o Senhor. E eu e você precisamos compreender, entender de uma forma bem clara o que ele está dizendo, que guarda o texto, guarda os ensinos do Senhor no coração, para não se voltar pecando contra o Senhor. E a Bíblia, a própria palavra, ela nos diz alguma coisa quanto a termos Jesus, a investirmos em Jesus. A Bíblia está dizendo lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara com relação à interpretação que nós damos hoje quanto à filiação de Deus. Porque a Bíblia ela é muito clara em dizer, em demonstrar para nós que todos nós nascemos como criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. O Senhor é quem nos fez. Mas a Bíblia também diz que nós só nos tornamos filhos de Deus, só recebemos Jesus, ou só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus. E recebemos Jesus pela fé. Isso é, eu investir a minha vida, o meu coração com tudo que eu tenho na pessoa de Cristo. E Cristo passa a ser o Senhor da minha vida. E como Cristo é o unigênito Filho de Deus, da mesma natureza de Deus, quando nós abraçamos Jesus pela fé como Salvador, ou depositamos o nosso coração em Jesus, nós nos tornamos filhos co-herdeiros em Cristo Jesus do nosso Deus. Então, a Bíblia ela não deixa margens para enganos, equívocos, muito menos quando se trata do nosso coração. Aí a gente volta lá para Gálatas, o apóstolo Paulo falando aqui para os irmãos que estavam espalhados pelas igrejas da Galácia, né?
A carta foi escrita no ano 49 depois de Cristo, tendo o tema sobre a salvação pela graça por meio da fé, tá bom? Mas no versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Meu coração, o seu coração, meu coração e o seu coração, além de enganoso, corrupto, nosso coração ele é traiçoeiro. Ele nos trai, ele nos engana, ele cria uma armadilha, prega peças para nós. E às vezes nós deixamos nos enganar pelo nosso coração porque ele está dizendo que não, nós somos sim de Deus, nós pertencemos a Deus, nós já temos Jesus, eu já nasci com Jesus. Não, ninguém nasce com Jesus. Jesus, irmãos, Jesus não é como as pessoas pensam. Jesus não é uma nacionalidade. Tá bom? Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Não, Jesus não é assim. Jesus é o Senhor, o Supremo Senhor, o grande sumo sacerdote que a Bíblia nos ensina, o Senhor e Salvador, Filho de Deus. Mas para termos Jesus, nós precisamos aceitá-lo, como a Bíblia está dizendo lá em João. Mas a todos quanto o receberam. Ele veio para os seus, versículo 11, e os seus rejeitaram Jesus. Daí, Deus, na sua grande misericórdia e infinita graça, está dizendo: mas a todos aqueles que receberem Jesus agora pela fé como seu Senhor e Salvador, esses serão feitos filhos de Deus. Então não deixe o seu coração te enganar quanto a isso, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você se o meu coração, se ele está em Jesus ou se ele é de Jesus. A Bíblia diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, ele vai se fazer participante daquilo que a palavra ensina. E não daquilo que nós queremos, e não daquilo que nos convém. Ele vai se tornar participante de tudo, aplicando o texto aqui na nossa vida. Então eu e você, se nós temos Jesus Cristo, nós vamos ter a mentalidade de Cristo. Se nós temos Jesus no nosso coração, se nós investimos o nosso coração, que é algo que faz a nossa vida estar em existência, faz de nós termos vida, é o nosso coração, se nós entregamos ele para Cristo, esse coração ele vai pulsionar para as coisas de Cristo. Ele vai estar direcionado para as coisas de Cristo. Vou te dar exemplo, quando você pega um dinheiro seu, e você vai fazer um investimento, seja numa corretora, seja numa imobiliária, seja num banco privado, independente de onde você vai investir. A questão aqui é: quem vai direcionar o seu dinheiro agora? É o banco. Quem vai gerir o seu dinheiro? É o banco. Quem vai controlar o seu coração? É a instituição financeira, é o banco. E por que com Deus é diferente? Nós entregamos o nosso coração a Deus, mas quem direciona o nosso coração somos nós. Quem está gerindo o nosso coração somos nós, e não Deus. Quem está controlando o nosso coração somos nós. E aí o Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia, irmãos, ele ensina para mim e para você em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque nós gostamos de dar desculpa quanto aos nossos investimentos, né? Ou quanto à nossa direção de vida. Mas o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você em Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Logo, eu entendo de uma forma simples, irmãos, se o nosso coração, se o nosso tesouro ele está no céu, o nosso coração estará no céu. Mas se o nosso tesouro estiver na terra, o nosso coração também estará aqui na terra. Tá bom? Então, meus amigos, não como, mas quando seremos investidores espirituais? Quando aprendermos a depositar o nosso coração, confiar o nosso coração
entregá-lo totalmente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, nós precisamos entender que nós seremos investidores celestiais, quando investirmos os nossos talentos e os nossos bens no reino de Jesus. Faz sentido? Quando investirmos os nossos bens e os nossos talentos no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós voltamos para Gálatas. Gálatas, vamos ler novamente aqui. Diz assim, versículo 7. Não vos enganeis, ou seja, não seja enganado e não se engane. Não zombe de Deus, até mesmo porque nós não podemos enganar o nosso Deus. Ele sabe onde está o nosso coração, Ele sabe onde está a nossa paixão. E está dizendo, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá coisas corruptas. Mas aquele que semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, é muito simples. Aqui nós estamos vendo algo bem explicado pelo apóstolo Paulo. Bem fácil de entender. Se a gente colhe coisas somente para nós desfrutarmos nessa vida da nossa carne, a nossa própria carne, ela vai nos presentear com coisas terrenas que serão passageiras, corruptíveis. Mas se nós plantarmos, investirmos em coisas de Deus, em coisas do Espírito, já não vai ser a nossa carne, mas vai ser o nosso Espírito que vai nos prestigiar, que vai nos reembolsar com coisas espirituais. E aqui a Bíblia está falando que Ele vai nos dar a vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, 3 verdades nós precisamos compreender quanto a investir os nossos talentos, os nossos bens no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, está aqui bem no texto, é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é imutável. Não adianta eu querer mudar a minha denominação ou a minha crença, não tem como nós mudarmos isso. A Bíblia é cheia de exemplos com relação à lei imutável da semeadura. Se aquilo que eu planto vai ser aquilo que eu colho. Se eu planto coisas espirituais, eu vou colher coisas espirituais. Se eu planto coisas terrenas, eu vou colher coisas terrenas. Daí que a gente fez a pergunta, será que o nosso coração está em Jesus Cristo? Será que o nosso coração ele é de Jesus? Será que nós já investimos o nosso coração na pessoa de Jesus Cristo? Cabe a você pensar, cabe a você refletir sobre isso. Afinal de contas, você professa ter Jesus. Então, eu quero perguntar, você como uma pessoa de Cristo, você como uma pessoa da igreja, você tem investido os seus talentos e os seus bens no reino de Deus? Porque quando Cristo vem neste mundo, Ele estabelece um reino. E o que Ele estabeleceu é um reino divino. Um reino onde o seu rei, Ele exige, Ele nos ensina que tudo aquilo que nós fizermos deve ser feito para glorificar o seu nome, deve ser feito para Ele. E não necessariamente fazemos para nós mesmos. Tá bom? Uma vez que nós fazemos para o rei, Ele nos recompensa. Ele nos vai tratar de uma forma que nós talvez não mereçamos, mas seremos beneficiados. Outra coisa, com a lei de semeadura, ela é imutável. Se eu planto milho, eu colho milho. Se eu planto abóbora, eu não posso querer colher feijão. Faz sentido? Parece ser até algo inútil de ser falado. Mas não é bem assim. Principalmente no que tange espiritualidade e carnalidade. Coisas terrenas, coisas celestiais. Outra coisa que nós precisamos compreender, vai lá em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Mateus 25, o versículo 14. Mateus 25, 14 a 30.
diz assim, Mateus 25:14, pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Outra coisa que nós precisamos compreender, quantas vezes já ouvimos essa parábola, a explicação dela nas igrejas, mas o que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que nós precisamos estar focado na tarefa que o Senhor confiastes a nós. Deus, o Senhor aqui do texto, ele não confia os talentos aos seus servos para que eles o guardem, não confia os seus bens para que eles deixe eles num lugar separado. Pelo contrário, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós é para que nós possamos multiplicar para Ele. É o que aqui está dizendo. Então nós temos que ter o foco de Cristo, o foco do Senhor, o foco da semeadura. Nós queremos plantar mas que de possa vir 30, 70, 100. Como está falando em outra parábola. E aqui nós precisamos também entender que nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos ser diligentes, responsáveis. Porque a Bíblia está dizendo lá no versículo 45 do versículo 24, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Eu e você somos servos prudentes ou imprudentes? Somos diligentes, responsáveis, sensatos? Ou somos insanos? Ou somos irresponsáveis? Ou somos negligentes com aquilo que o Senhor confiou a mim e a você? Cabe a mim e a você fazermos uma autoanálise, irmãos, daquilo que nós temos feito, não só com os nossos talentos, a capacidade que o Senhor nos deu, os nossos dons, tudo isso, irmãos, até mesmo tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós temos usado desses meios, desses recursos que o Senhor nos confiou para quê? Para as nossas vidas ou para a vida do Senhor? Para o nosso reino ou para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo? E voltando aqui, eu quero te dar um exemplo muito claro. Vai em Colossenses capítulo 3.
Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16. Quando nós falamos de entregar o nosso coração a Jesus Cristo, eu só quero voltar no texto aqui para me dizer algo para você, que o que tem que habitar em nós é a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Cristo, isso tem que fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade em usar da palavra de Deus para que as nossas vidas sejam direcionadas à vontade de Deus. E assim diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas no versículo 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus ao Pai. Graças a Deus Pai. Meus amigos, só sermos da igreja não é suficiente. Só dizermos que nós somos de Cristo não é suficiente. Aquilo que o meu coração, onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. E hoje eu vejo que, infelizmente, muitos de nossos corações não estão na presença de Cristo. Os nossos corações não estão nas coisas de Cristo. A nossa mente não é igual à mente de Cristo. As nossas palavras, nossas ações não são igual às palavras e ações de Cristo. Então eu e você precisamos sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus para que as maiores características da nossa vida elas sejam espirituais, para que as nossas ações elas sejam ações espirituais, para que os nossos investimentos sejam investimentos espirituais. E quando nós falamos de investimentos espirituais, não sei se você compreende, voltando lá para Gálatas capítulo 6, o que o apóstolo estava falando. Porque não basta a gente ler o texto e a gente omitir aquilo que o texto está dizendo. Lá no versículo 6, está dizendo: mas aquele que está sendo instruído, Paulo está dizendo, todas as pessoas que estão sendo instruídas na palavra. Na minha versão está dizendo, faça-se participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas você pode dizer, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas com aquele que o instrui. Olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Que aquele que está te instruindo, ele deveria receber ajuda como ministro do Senhor da Irmandade. Então, todo aquele que estava sendo beneficiado com a instrução divina, ele deveria repartir aquilo que ele tinha. E o engraçado é que a Bíblia vai trazer de uma forma ampla, repartir tudo aquilo que tinha com aquele que está instruindo, com aquele que está ensinando. E um exemplo muito claro que eu tenho para isso aqui, quando nós queremos ser pessoas generosas, porque às vezes nós somos, bem às vezes, é que existem algumas propagandas, existem algumas frases que são muito marcantes, que nós aprendemos ao longo da vida. E eu lembro de uma vez passando uma propaganda sobre o professor, dizendo que o professor, a maior das profissões era a profissão do professor. Né? Se alguém tinha que ser considerado como um dos maiores, deveria ser aquele que instruía. Só tem um porém. Eu já vi também algumas pessoas dizer o seguinte, que se tem alguém que deveria ganhar muito bem por aquilo que faz, são quem? São os professores. Porque, de fato, o trabalho é digno. Mas o que Paulo está dizendo aqui também é a mesma coisa. Só tem um porém. Ele está levando para o âmbito espiritual. E ele está dizendo aos irmãos da Galácia que, olha, todos vocês que são instruídos na palavra,
que vocês possam repartir tudo aquilo que vocês têm com aquele que está te instruindo. Mas aí, quando nós olhamos para um texto desse e vemos um versículo desse, nós ficamos às vezes alarmados, até nós que dizemos ser espiritual. Por quê? Porque o nosso lado mesquinho, o nosso lado avarento, o nosso lado pegajoso, o nosso lado terreno, o nosso lado egoísta, ele vai falar mais alto do que o próprio Espírito Santo e até mesmo vai falar mais alto do que a palavra de Deus. Meus irmãos, não deixa ser enganado, né? O seu coração precisa estar em Jesus. O seu coração precisa ser o investimento que você fez a Jesus Cristo. Mas você precisa também investir talentos, investir bens no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que o Senhor espera de mim e é isso que Ele espera de você. Mas eu vou te falar uma coisa, só um coração regenerado, só um coração espiritual consegue compreender tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Que o seu coração seja um coração totalmente espiritual e que você consiga investir mais no reino de Deus. Amém? E por fim, se o nosso coração está em Cristo, se nós investimos no reino de Deus, nós precisamos, porque é o seguinte, eu depositei o meu coração no Cristo, agora eu tenho a mente de Cristo, agora eu sou instruído pela palavra de Cristo, mas eu invisto no reino de Cristo, como está dizendo aqui no versículo 6, mas eu preciso também, irmãos, trabalhar. Eu preciso me dedicar. E dedicar o quê? Mais tempo à obra de Deus. Quanto tempo nós temos gastado na obra do Senhor? Quanto tempo a igreja ela tem labutado, ela tem se esmerado para fazer algo para Deus? Irmãos, nós passamos tanto tempo fazendo tantas coisas e às vezes nós esquecemos daquilo que a Bíblia diz para nós, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo para tudo. Mas olha só no versículo 9, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se nós não desfalecermos, se nós não desanimarmos. E muitos de nós estão desfalecidos, estão desanimados. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Dedique mais tempo, dedique mais do seu tempo às coisas de Deus, à obra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele precisa de pessoas qualificadas, profissionais na obra dele. Precisa. Não é errado você ser um doutor, não é errado você ser um advogado, não é errado você ser uma secretária, não é errado você ter uma função em qualquer departamento profissional dessa vida. Isso não é errado, isso não é pecado. O problema é quando nós deixamos tudo isso, todos esses departamentos, todas essas profissões tomarem conta, engolirem toda a nossa vida. E aí nós queremos ser de Deus, nós queremos investir no reino de Deus, mas nós não temos tempo para a obra de Jesus. Nós não achamos tempo para a obra de Jesus. E quando achamos aquilo que sobra. Não é isso que Deus merece. Então dedique mais o seu tempo a Deus. E, irmãos, a gente tem que aprender a ser mais honestos com a gente mesmo. E dizer o seguinte, olha, eu tenho sido relaxado. Eu tenho sido um péssimo mordomo do meu tempo. Eu durmo mais do que a cama. Eu passo mais tempo brincando na frente da internet do que fazendo qualquer coisa para o Senhor. Eu fico na cama o dia inteiro. Eu fico nos meus divertimentos a vida inteira. E eu não acho tempo para as coisas de Deus.
Então a gente não pode ter desculpa, porque para aquilo que a gente quer, a gente acha tempo. Acha. E se tem algo justo, eu vi uma vez um irmão, até mesmo aqui na igreja, falar sobre isso. E é verdade. Se tem algo justo na vida de todo mundo, é o tempo. Porque todos nós temos 24 horas por dia. Independente de quanto tempo eu vou viver, ou a outra pessoa vai viver, a todos nós foi dado o mesmo tempo, que é 24 horas por dia. Então, eu e você precisamos ser mais diligentes, mais responsáveis com o tempo que nos é dado. Fazer o bem, irmãos, a Bíblia está dizendo, e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo vamos ceifar. Mas o bem, ele não pode ser só vinculado à caridade. Né? Eu e você, nós vivermos de ações de caridade para as pessoas necessitadas. Não! Isso é bíblico, isso é louvável. Mas fazer o bem, irmãos, vai muito mais além do que eu e você prestarmos ações sociais. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui para investir no reino de Deus. Nós aceitamos, depositamos o nosso coração no rei deste reino. E agora nós precisamos o quê? Achar um tempo de qualidade, um tempo significativo para nós investirmos mais desse tempo no reino do Senhor. Mas aí é questão de dedicação. Ninguém vai te obrigar a fazer nada, nem Jesus vai te obrigar a fazer nada. Mas entenda a sua responsabilidade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, está pertinho aí. Porque a gente não deve nunca cansar de aprender, ser e fazer as coisas que Deus espera que façamos. As coisas para Deus, as coisas de Deus. E hoje nós vemos isso, eu falo até nas igrejas, é muito pouco. Muito pouco que nós temos feito para Deus. Aí olha só, já que a gente quer fazer o bem mesmo, a gente quer fazer a diferença, eu quero levar você em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E diz aqui o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Não adianta nós vermos a humanidade decaída, nós vermos as pessoas longe de Jesus, porque quem são os ministros, quem são os embaixadores, quem são os representantes de Cristo, somos nós, aqueles que professam ter Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo que Deus usou Cristo para se reconciliar conosco. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quanto tempo você tem gastado como ministro da reconciliação? As pessoas estão brigadas com Deus, e Deus espera que eu e você, juntamente com a sua palavra, vamos lá fazer uma reconciliação desta pessoa com Deus. Mas será a nossa resposta hoje, sabe qual que é? Eu estou tão sem tempo, eu não tenho tempo. E a vida vai nos consumindo, a vida vai passando. E a gente vai deixando, irmãos, as coisas do Senhor. O melhor bem que eu e você podemos fazer ao nosso semelhante é levá-lo a uma verdadeira reconciliação com Deus. Não adianta. As pessoas, às vezes, ao nosso redor, precisam de uma palavra de apoio? Precisam. Precisam de um arroz, um feijão? Precisam. As pessoas precisam de uma vestimenta? Precisam. E isso nós temos que fazer, e fazer louvando e dando graças a Deus. Mas as pessoas precisam, acima de tudo, de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E a responsabilidade dada aqui não é aos pastores, não são os missionários, são todos aqueles que depositaram seu coração em Cristo, todos aqueles que estão investindo no reino de Deus,
e todos aqueles que estão dedicando tempo de qualidade ao Senhor. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: não importa o tempo que é dado a você, não importa no tempo em que você está vivendo, não importa quanto tempo você vai ter de vida, mas uma coisa se importa: o tempo que você, ou melhor, o que você vai fazer com o seu tempo. Isso que importa. O que você tem feito com o seu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? E eu quero concluir dizendo: irmãos, este é o melhor investimento das nossas vidas. Nós investimos para nós, mas no Cristo. Depositamos o nosso coração no Cristo, investimos no reino de Deus e dedicamos tempo para que outras pessoas sejam beneficiadas. Isso é o cristianismo. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Amém? Vamos orar? Nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela forma que o Senhor fala conosco, pela forma que a Tua palavra nos ensina. Senhor, somos ainda crianças, estamos ainda, Senhor, engatinhando. Talvez nós só seremos maduros, suficientes de verdade, completos, quando estivermos ao Teu lado, na Tua glória. Mas aqui, Senhor, somos somente aprendizes, estamos aprendendo com o Senhor. Mas nos dê um coração de aprendiz, nos dê essa sede de aprender, nos dê esse desejo de ver, viver, entender, aplicar a Tua palavra, para que possamos passar adiante. Mas Deus, toque nos nossos corações. Talvez, Senhor, há pessoas nos ouvindo, há pessoas que nos acompanharam, há pessoas visitando, que apareceram só para dar um clique na mensagem. Às vezes as pessoas até por curiosidade. Senhor, faça-se, Senhor, presente na vida dessas pessoas. E se elas ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo, se elas ainda não iniciaram o melhor investimento, que é o investimento espiritual, que elas possam tomar uma decisão ao lado de Cristo e depositar o seu coração na pessoa do Teu Filho, para que haja salvação na vida desta pessoa. Quanto, Senhor, aqueles que já professaram ter Jesus Cristo, eu também oro por eles, Deus. Oro por nós, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha nos perdoar. E não deixe, Senhor, a Tua igreja desfalecer. Não deixe a Tua igreja cansada de fazer aquilo que é o correto a ser feito. Mas, meu Pai, que o nosso coração seja encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja um coração totalmente disposto para o reino do Senhor. E que nós possamos, Senhor, ter tempo, mas tempo de qualidade, para exaltar o Senhor. Que não seja somente na glória, porque a nossa eternidade já começou no dia que entregamos a vida a Jesus. Obrigado pela mensagem. Nos abençoe. Abençoe a nossa casa e nos dê uma ótima semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Deus ilumine a sua mente. Deus te dê capacidade e que você consiga viver tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Um grande abraço. Até mais.